Olá pessoal, tudo certo com vocês? Hoje vamos fazer questões que foram cobradas pela banca Sebrasp no concurso da Polícia Federal de 2025 para o cargo de agente. Para responder as questões abaixo, o candidato vai afirmar se a questão está certa ou errada. Vamos agora para a primeira questão. Ela diz o seguinte: a presunção de veracidade dos atos administrativos refere-se aos fatos, ou seja, presume-se verdadeiro os fatos alegados pela administração pública, ao passo que a autoexecutoriedade constitui atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independente de sua concordância. Aí pergunta se essa questão está certa ou errada. Pessoal, a resposta está errada, eu vou explicar o porquê. A primeira parte da questão ela está correta, uma vez que o conceito de presunção de veracidade implica em afirmar que os fatos alegados pela administração pública, até que se prove o contrário, são considerados verdadeiros. Contudo, o atributo mediante o qual a administração pública se impõe a terceiros é a imperatividade. Portanto, a questão está errada nesse ponto. Agora vamos para a segunda questão. A pessoa que sofreu algum dano por ato praticado por um servidor público no exercício da sua função poderá ajuizar a ação de indenização somente contra o Estado? Certo ou errado? A resposta está correta e eu vou explicar a vocês o motivo. De acordo com as regras vigentes em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade civil ensejadora de ação de indenização contra os agentes públicos apenas pode ser proposta contra o Estado e não diretamente contra o agente público responsável pelo dano. Após o julgamento da ação de indenização, o poder público verifica se o agente agiu com dolo ou culpa, né? Nos casos em que o agente público ele agiu com dolo, é ajuizada uma ação de regresso em face do servidor para que ele venha ressarcir ao Estado. É dessa forma que funciona. Vamos agora para a próxima questão. Ela pergunta o seguinte: o princípio da razoabilidade é considerado um princípio implícito da administração pública e se baseia naquilo que se situa dentro de limites aceitáveis. Está perguntando se essa afirmativa está certa ou errada. Pessoal, essa afirmativa ela está errada. Por quê? Porque a razoabilidade é um princípio implícito, mas ela está relacionado com a exigência de decisões administrativas que seja baseada em bom senso, em moderação, em critérios objetivos. Ok? Em contrapartida, o princípio da proporcionalidade, que muita gente confunde com razoabilidade, da proporcionalidade ela está relacionada ao quê? Com a observância de limites aceitáveis, sem excesso, que possam prejudicar as partes envolvidas. Então, você perceba que a terceira questão está errada. Quarta questão: as sociedades de economia mistas e as empresas públicas desempenham atividade de natureza econômica e se distinguem pela forma de organização e pela composição do capital. Aí está perguntando se essa questão é certo ou errado. A resposta está correta. Por quê? Porque a sociedade de economia mista e empresas públicas, ela desempenham, dentre outras atividades, a atividade econômica. Agora, quando a gente fala a diferença entre elas, existe duas diferenças que devem ser mencionadas. Duas das diferenças entre as mencionadas entidades são a composição de capital, já que a empresa pública ela possui o capital totalmente advindo do poder público, ao passo que a sociedade de economia mista ela possui um capital público e privado. Lembrando que na sociedade de economia mista o capital maior tem que vir do poder público. No tocante à organização, a sociedade de economia mista ela deve adotar a forma de sociedade anônima, ao passo que as empresas públicas ela podem adotar todas as formas admitidas pelo direito. Para finalizar, vamos para a quinta questão. É inexigível a licitação para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministério da Defesa, mediante demanda dos contratos das Forças Armadas. Está perguntando se a resposta é certa ou errada. A resposta está errada. Por quê? Porque a licitação, na situação mencionada pela questão, será dispensável e não inexigível. Lembrando que no artigo 75 na Lei de Licitação, ela estabelece os critérios para que uma licitação seja dispensável. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou trazer um bizu para vocês acertar a questão de inexigibilidade de licitação. Você vai lembrar do mnemônimo FACAS, né? Que seria o seguinte: fornecedor exclusivo, o F, o A de aquisição,
ou locação de imóvel ideal, o C de credenciamento, o A de artista consagrado e o S de serviços especializados. Então, quando tiver uma questão solicitando de inexigibilidade de licitação, ela vai pedir esses pontos. Vocês memorizando esse mnemônico, vocês vão acertar muitas questões. Então, pessoal, para finalizar, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha e até a próxima.